Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada do projeto ENAC Turbo. Esse nosso encontro é totalmente baseado num caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto. Hoje, a gente vai mergulhar num tema fascinante, o ciclo de vida de um documento que muita gente acha que é imortal, a escritura pública. Isso mesmo. E para guiar a gente nessa jornada, estamos usando como base o caderno de número 07. Isso já é uma garantia de que a nossa conversa vai ser precisa, profunda, bem do jeito que o professor Lessa gosta. Vamos juntos entender como uma escritura nasce, vive e, acredite, às vezes morre antes mesmo de existir de verdade. A pergunta que vai guiar todo o nosso papo hoje é essa aqui, e ela é um verdadeiro nó na cabeça. Uma escritura pública pode morrer antes mesmo de nascer? Parece um paradoxo, né? Mas a resposta para essa pergunta revela um dos conceitos mais importantes e, claro, mais cobrados em concursos da área. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Para a gente entender o que pode dar errado, primeiro a gente precisa entender o caminho ideal, o que o professor Lessa chama de ciclo da escritura perfeita. A doutrina clássica, ela nos ensina que existem 4 fases que não podem ser puladas. Tudo começa com a rogação, que é basicamente o pedido que as partes fazem ao tabelião. Depois vem a instrumentalização, que é quando o ato é escrito de fato no livro. Daí, a gente tem a leitura, um momento crucial para todo mundo conferir se o que está escrito é aquilo mesmo. E por último, o gran finale, a subscrição e o encerramento. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. O ato só ganha vida, só se transforma num documento público de verdade autêntico, no exato momento em que o tabelião, ou quem o substitui legalmente, assina. Antes disso pode ter assinatura de todo mundo, mas o que está no livro não passa de um rascunho, um projeto sem fé pública nenhuma. Agora que a gente já viu o cenário ideal, o mundo perfeito, vamos mergulhar no centro do nosso problema de hoje. O que acontece quando esse ciclo é quebrado antes daquele momento final da assinatura do tabelião? É exatamente aí que surge a figura do ato incompleto. Ele foi escrito no livro, ocupou uma folha, ganhou um número, mas ele nunca chegou a existir de verdade no mundo do direito, porque faltou um requisito essencial para ele nascer. É um verdadeiro natimorto jurídico. E as consequências disso na prática, nossa, são gigantescas. Um ato incompleto, ele é juridicamente inexistente. Isso quer dizer que não dá para tirar uma cópia com valor de título, a famosa certidão ou traslado. Ele não tem força para entrar no registro de imóveis e transferir a propriedade, e, obviamente, não produz o efeito que as partes queriam. Tá, então se a gente tem esse ato fantasma ocupando um espaço físico no livro do cartório, o que a gente faz? A solução é um procedimento administrativo que é fundamental para manter a ordem e a segurança de todo o acervo. O tabelião, então, declara aquele ato como sem efeito. E aqui, muita atenção neste ponto. Isso não é um cancelamento. Ninguém cancela algo que nunca existiu, certo? É uma declaração formal de que aquele texto que foi escrito ali nunca se tornou um ato jurídico de verdade. O objetivo é puramente administrativo: manter os livros em ordem e justificar por que aquela folha foi pulada. E por que isso acontece no dia a dia? Olha, os motivos mais comuns são, por exemplo, um erro na hora de escrever que não tem como consertar, a simples desistência das partes antes de assinar ou quando o prazo se esgota. Sabe, uma parte assina, mas a outra some e não aparece dentro do prazo que as normas estabelecem, que costuma ser de 30 dias. O ponto crucial aqui é a formalidade. O tabelião tem que usar um carimbo ou escrever um termo bem claro, sem efeito, e tem que datar e assinar. O texto original precisa ficar legível por baixo, e é terminantemente proibido rasurar, arrancar a folha, passar corretivo, nada disso. Isso garante a transparência e a integridade dos livros, o que é essencial para evitar fraude. E agora, chegamos ao clímax da nossa análise. A distinção que derruba muito candidato bom em prova e que gera uma confusão danada na prática. A diferença entre um ato sem efeito, ou seja, inexistente, e um ato que é nulo. A linha que separa os dois é muito clara. Pensa assim, um ato declarado sem efeito é um ato que nunca nasceu, ele é uma não entidade no mundo jurídico. Já um ato nulo ou anulável é um ato que nasceu, sim, foi assinado por todo mundo, inclusive pelo tabelião, só que ele nasceu com um vício, um defeito de fábrica, seja na vontade das partes, no objeto ou na forma. A situação fica ainda mais fácil de entender quando a gente olha os cenários possíveis. Dá uma olhada nessa linha que descreve um ato apócrifo. As partes assinaram, tudo certo. Mas e o tabelião? A assinatura dele está ausente. O status disso? Inexistente. A fé pública não foi dada. Agora compara com a última linha, o ato viciado.
Todo mundo assinou, mas existe um problema legal ali no meio. O status anulável ou nulo. O ato existe, mas, como diria o professor Lessa, ele está doente. E as consequências no bolso como ficam? Bom, se o ato é inexistente, não aconteceu o fato gerador do imposto, como o ITBI ou o ITCMD. Simples assim, nenhum imposto é devido. Se por acaso alguém pagou, tem direito a pedir de volta. Já os emolumentos, que são as custas do cartório, esses geralmente são devidos, pelo menos em parte, porque o trabalho de redigir, de analisar, foi feito pelo tabelião. Perfeito. Agora que a gente entendeu a teoria, vamos testar esse conhecimento? Vamos com uma pegadinha clássica de concurso da FGV, daquelas feitas sob medida para ver quem realmente entendeu essa diferença. Imagina só essa cena. O comprador e o vendedor estão no cartório. Assinam a escritura de compra e venda do imóvel, se cumprimentam, negócio fechado. Mas antes de colocar a sua assinatura final, aquela que fecha o ato, o tabelião sofre um mal súbito e falece. E agora? O negócio é válido? A escritura existe? A resposta é categórica, sem espaço para dúvidas. O ato é juridicamente inexistente. Sem a assinatura do tabelião, que é o toque final que dá a fé pública do Estado, aquele documento não passa de um instrumento particular. Ele simplesmente não nasceu como escritura pública. E o nome técnico para essa situação, para você guardar e nunca mais esquecer, é ato apócrifo. É exatamente esse o termo que a doutrina usa para descrever esse cenário, um ato que tem a assinatura das partes, mas falta a do notário. E por não ter fé pública, ele é inexistente como ato notarial. No fim das contas, a grande lição de tudo isso é a seguinte: todo esse rigor, cada etapa do ciclo, cada assinatura, tudo isso existe por um motivo muito maior, que é a segurança jurídica. É a certeza de que os negócios e as vontades das pessoas vão estar protegidas pela formalidade e pela fé pública que o Estado delega ao notário. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. O que é mais perigoso para a segurança de todo mundo? Um ato que a gente sabe que nunca nasceu, como o declarado sem efeito, ou um ato que parece perfeito, está circulando, produzindo efeitos, mas carrega uma bomba relógio, um vício oculto que pode explodir lá na frente? Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, a plataforma te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!